Sejam bem-vindos ao nosso Poção Mágica de Gabi. E hoje o assunto é causa e consequência. Vamos falar sobre esse assunto que é uma lei universal, a lei de causa e efeito. Então fica comigo até o final, que no final eu vou contar aí uns detalhezinhos aí de umas novidades para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. O Instagram tá avisando para todos aqui que estamos aí ao vivo. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando, vamos enviar aqui. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Seja bem-vindo. Todos muito bem-vindos por aqui. Pronto. Quem acompanhou aí hoje os meus stories aí do Instagram, gostaram, gente, do meu novo visu aqui de óculos, um pouquinho para vocês. A água foi aqui no limite. Pronto. Bom, gente, vamos lá. Estamos aqui ao vivo. Você já tá lá no meu grupo gratuito, onde a gente fala de amor e cura, trabalhamos lá com várias atividades. Quem aqui já está? Bastante interessante. Inclusive amanhã, terça-feira, é dia de atividade, né? É um grupo que você não paga nada para estar lá. Eu sempre digo assim, gente, não tem desculpa para quem quer se transformar internamente. Não tem desculpa, porque quando a desculpa, entre aspas, é a questão da pessoa não ter dinheiro para participar das coisas, ou às vezes fazer um pequeno investimento para aquilo, e pequeno comparado ao quê? Porque tudo que a gente fala tem que ver comparado ao que está se falando, né? Então, assim, ou tem alternativas, por exemplo, né? Eu mesma tenho essa alternativa do nosso grupo gratuito. A live aqui é uma baita de uma oportunidade gratuita para você participar também. E aí a gente tem outras alternativas, e às vezes com um pequeno investimento você já consegue fazer alguma coisa que transforme aí a tua vida, né? Então eu sempre digo que não tem desculpa para que aquilo ali seja modificado, né? Então vai mesmo de você ir de encontro e buscar aquilo que vai fazer bem para você, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de causa e consequência, né? Sobre esse tema que está totalmente relacionado a uma das nossas 9 leis cósmicas, né? Que é a lei de causa e efeito, né? Então, a lei de causa e efeito, ela é, como a gente diz, gente, né? A lei das leis, né? Aquela lei implacável que não vai deixar nada para trás, nada de fora, vamos colocar assim, né? Deixa eu ligar aqui a luz, né? E até vou fazer um teste, né? Com o meu óculos novo, né, gente? Fazer um teste, eu quero ver se vai ficar reflexo aqui, porque na verdade ele é para não ter reflexo. Eu tô bem usando aqui o negócio que eu precisava, peraí. Bom, vamos ver um outro jeito aqui, para que eu possa... não devia ter feito isso, mas tudo bem. Então, vamos ver aqui o que dá para fazer agora. E eu vou ligar a luz já. Então, gente, essa questão da lei de causa e efeito, ela também pode ser chamada, né, de lei do karma, né? Então, a gente vê muito ser falado por aí em karma, e principalmente em algumas religiões. O próprio espiritismo, né? Eu sempre me afeiçoei bastante ao espiritismo, embora eu nunca tivesse tido de fato uma religião, e até hoje não tenho, né? E porque eu vejo essa questão, né, de ligação direta, né, com a espiritualidade.
Então, peraí, deixa eu agora ligar aqui. Então, no próprio Espiritismo, ele fala sobre a questão do karma. Fica bom. Deixa eu ver. Acho que não tá. Claro que se botar assim dá pra ver o negócio no óculos, mas no geral acho que não fica com reflexo, não. Qualquer coisa vocês me avisem aqui. Deixa eu só deixar certinho aqui. Então, a forma que às vezes é colocada essa questão do karma é como se fosse assim. É como se fosse colocado de que já que você está pagando, né? Você está ali pagando aquele karma, você fez alguma coisa errada, você vai ter que ficar pagando por aquele karma pro resto da sua vida praticamente, né? E aí é que mora o grande perigo dessa história, né? Porque não quer dizer, e isso eu já falei, quem já me acompanha aqui, já falei em lives e tudo mais, até é bom fazer um Reels curtinho sobre isso, que é assim, não é porque você errou alguma vez que você vai ter que ficar pagando pelo resto da tua vida, não. No momento que você entende, compreende aquilo ali, você vai de fato, como se diz, você vai de fato interiorizar aquilo, aceitando e compreendendo aquilo ali, você não precisa mais ficar pagando pelo resto da vida. É como eu digo muitas vezes, né? Larga o chicotinho, né? E para de se chicotear para que você possa se permitir a viver as questões aí que tenham aí na sua própria vida, né? Sem ficar ali se martirizando porque foi feito alguma coisa, né? Então, senão fica aquela questão de estar ali sempre no vitimismo, então, porque estou pagando os pecados e tal. E aí você não sai disso, né? Então, a lei de causa e efeito, ela fala que para toda causa vai existir uma consequência, ou seja, que nada é por acaso. E por que nada é por acaso, gente? Porque às vezes as pessoas falam, nada é por acaso e fica no ar esse nada é por acaso, como se não houvesse uma explicação. Mas é claro que há uma explicação dessa questão de nada ser por acaso. Então é assim, toda ação vai gerar uma reação, tá? E essa ação que foi realizada e que gera uma reação é como que um retorno energético gerado através dessa ação. Então, a lei de causa e efeito, ela está muito ligada à frequência energética, né? Em que, quando é enviada essa ação, por exemplo, se a gente envia amor, a gente vai ter retorno de amor. É causa e consequência. Você está enviando amor, você vai ter retorno de amor, de alguma maneira. O universo vai dar um jeito de te enviar isso. Agora, se você enviar ódio, você vai ter retorno de ódio. E aí é que começa a entrar os emaranhados que começam na vida das pessoas. Quantas vezes você já não pegou alguém se perguntando, mas meu Deus do céu, não sei por que eu tô passando por isso e tal. E na verdade a pessoa, ela tá destilando ódio, ela tá com raiva do mundo, ela tá ali tratando mal as pessoas e depois ela reclama que algo acontece. E aí entra o nada por acaso. Porque o que o nada é por acaso ele fala? Ele diz que toda vez que acontece alguma coisa, que é a história da reação, né, a questão da consequência, é porque alguma coisa aconteceu antes, ou seja, a consequência ou o efeito, ele é simplesmente um desencadeamento da causa. Então, nada é por acaso, porque simplesmente, mesmo que a gente não saiba qual foi a causa, houve um evento antes que de fato fez com que houvesse a colheita que estamos tendo. Porque essa lei, ela fala de plantar e colher, né? Então é aquela velha história, você vai plantar vento, você vai colher tempestade.
você vai plantar amor, você vai colher amor na tua vida, né? Então, entendam essa questão de que partimos do princípio de que se está acontecendo alguma coisa na sua vida é porque houve algo antes. E aí é onde entra muitas vezes a questão de que, por exemplo, como eu citei na religião, que lá no espiritismo, né, é falado, então, da lei do karma, como se a pessoa tivesse que pagar. Porque então, assim, e não quer dizer que não tenha, gente, mas o ter que pagar é a consequência. Então, no mínimo, você precisa começar a perceber que você não é vítima daquilo. Que você não tá passando por uma situação porque é por acaso. Não é por acaso. E isso vem de encontro a toda a questão energética envolvida. Então, quando, por exemplo, lá na religião fala, porque lá na vida passada a pessoa né, fez isso. Então, nessa vida ela tá pagando por aquilo que ela fez. Tá, ok. Né? Mas no momento que ela entende, compreendeu que hoje ela tá passando isso porque lá atrás ela fez aquilo, ela compreendendo isso verdadeiramente dentro dela, dentro de si, ela já libera essa culpa e já libera esse pagar, né? Já libera essa consequência, né? Então tá bom. Então, se eu tô entendendo que hoje a relação com, por exemplo, né? Já teve situações em que eu fiz atendimento, em um tipo de atendimento que a gente pode acontecer, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas pode acontecer, de retornar em vidas passadas. E teve uma cliente que ela tinha, né, e acho que ainda tem, porque ela acabou que não deu continuidade no tratamento emocional dela, mas ela tinha um problema muito forte com a mãe, e isso estava materializado no corpo, porque ela já vinha com aumentado muito de peso e vinha tendo dificuldade de emagrecer. E eu digo isso, gente, porque pela linguagem do corpo, né, a gente consegue perceber qual é o principal trauma que tem ali daquela pessoa, né, seja no sentido com mãe ou com pai. Então, quando a gente entrou nessa técnica e a gente retornou e ela teve uma facilidade muito grande, né, e retornou lá para outra vida, ela chegou lá numa cena em que ela tratava mal essa mãe, né? Claro que lá não era mãe, lá a mãe era uma funcionária dela. E ela humilhava essa pessoa, né? Porque aí, gente, é a questão assim, é o mesmo espírito, só que trocamos de papéis. Então, lá naquela vida que voltamos, essa moça tinha a mãe, que é da vida dela atual, lá ela era uma funcionária de alta confiança dela. E ela maltratava muito essa pessoa, né? Então, e mais algumas coisas que a gente acabou acessando e tudo mais, né? Então, a gente fica muitas vezes naquela questão assim de, tá acontecendo isso aqui na minha vida e eu não sei aqui como que, por que eu tenho um pai assim, uma mãe assim, assado, né? Então, muitas vezes é porque você já fez várias coisas para essa pessoinha lá atrás, para esse espírito lá atrás. E vocês só estão ali se reencontrando, né? E aí, o que eu falei antes quando você traz para sua consciência, entende, diz assim, nossa, olha só como eu fui sacana com aquela pessoa lá atrás. E aí você entende, poxa, eu fui tão sacana com essa pessoa lá atrás, agora eu tô entendendo por que essa pessoa me trata assim, assado, e por que tem tantas rusgas entre nós, por que a gente tá todo o tempo ali se alfinetando, né? Isso seja com relação a um pai ou uma mãe, seja com relação a irmãos, ou seja com relação ao relacionamento amoroso, amigos, enfim, gente, qualquer situação. Por quê? Porque se nada é por acaso, né? Todas as pessoas com as quais a gente cruza na nossa vida, de alguma maneira, elas voltam, retornam para nossa vida
para nos ensinar alguma coisa, para resolver alguma coisa que possa ter ficado mal resolvido, né? Então essas pessoas podem estar voltando aí para sua vida, e a família, na verdade, ela é de fato o nosso maior, como se diz? A nossa maior provação, onde a gente encontra esses desafios, mas também é onde nós encontramos essas provações, né? Então a família realmente é ali onde a gente nasce, chegando com esses desafios e provações dessa história de causa e consequência, que vem muitas vezes lá de trás, como a gente tá falando aqui até o momento, tá? A questão, como eu disse, vou repetir essa parte, gente, é trazer para consciência de que você hoje não está passando por uma vida que está complicada em alguns aspectos à toa. Você simplesmente está ali resgatando alguma coisa a ser resolvida. Entenda que você pode até não voltar, vamos dizer, lá na vida passada e ver que tu matou o fulaninho, que hoje tu tá se pegando e achando que tu é uma coitada vítima do fulaninho. Você pode até não voltar para ver isso, mas se você voltasse, não ia fazer sentido que o fulaninho de repente hoje tem raiva de ti e que lá a raiva dele é porque lá atrás você matou ele, né? Então, é isso, gente. A gente tem que começar a olhar as coisas daquele prisma de que nada é por acaso, porque não está ali girando em torno do nosso umbiguinho. A gente tem um mundo enorme ao nosso redor e isso tá todo interligado. Então até é engraçado que esse exemplo que eu dei aí, também já aconteceu casos, né, de eu atender cliente e usar essa técnica que a gente pode sim retornar em outras vidas. E quando a gente tinha retornado, a pessoa que tinha diversas questões, de novo era com, eu não lembro agora se era com o pai ou com a mãe, não lembro com qual dos dois, mas quando a pessoa volta lá, ela reencontra quem era o pai ou a mãe que tinha os grandes problemas na vida atual. E essas pessoas estavam, acho que era até os dois, pai e a mãe, numa cadeira de rodas. E por que eles estavam numa cadeira de rodas? Porque essa pessoa que hoje era o filho, mas lá naquela vida não tinha uma ligação assim tão próxima, mas tinha, não sei se era tiro, o que tinha acontecido, e as pessoas ficaram na cadeira de rodas. Então, gente, a gente começa a perceber que tá tudo emaranhado, tudo entrelaçado, e não é de agora. É de uma linha extensa em que o teu espírito, que o meu espírito, que o nosso espírito tá lá, correndo todo nessa linha do tempo. E hoje eu tô aqui como Gabriele, vocês estão aqui como Bruna, como Magali, como Bruno, mas em outros momentos o nosso espírito tinha um outro nome, tinha uma outra forma de corpo, mas estava ali. E aí entramos naquela questão, peraí. Estamos aqui estamos aqui para evoluir e tal. Mas eu diria até assim, o evoluir, por trás desse evoluir tem mais ainda o crescer, né? Compreender tudo isso, que história é essa de causa e consequência, que hoje eu tô aqui pagando, se levantar da cadeira de vítima e ir pro mundo tendo compreensão daquilo que acha que tá pagando e que tá ali, né, como se diz, que tá vivendo aquilo que tá tendo consequência de algo à toa, né, por acaso, não tem por acaso, né. E aí me fez lembrar aqui, de novo, dessas experiências, né, de retornar lá atrás, né, com alguns clientes que já fizeram essa técnica que volta, né, e pode voltar em vidas passadas. Me veio uma questão muito forte aqui, por exemplo, da história da humanidade, né, gente? Então, na história da humanidade, ainda hoje acontecem diversos fatos que são ainda abafados diante da mídia, né? Mas que ainda acontecem nesse mundo terra, né? Mas vamos lá mais para trás, não vou falar do hoje, mas lá para trás, né? Que era
por exemplo, as questões das bruxarias, coisas que eram consideradas bruxarias, por exemplo, estudar plantas, essas coisas era considerado bruxaria, e aí colocavam lá as pessoas na fogueira, ou então faziam cultos aos deuses, e uma das formas de culto, por exemplo, muitas pessoas julgam algumas religiões por fazer entrega de animais para essas oferendas, né, para essas questões das religiões, né? Mas, vamos dizer assim, eu vejo muitas vezes pessoas que julgam isso, mas elas comem carne. Então, elas estão totalmente desorientadas internamente, porque se ainda fosse uma questão pela vida do animal, mas se ela come carne, isso já não faz nenhum sentido, né? Até porque quando vai estudar dentro dessas religiões que fazem isso, tem todo um aproveitamento também dessa questão do animal que vai para consumo, tá? Caso vocês não saibam. Mas a questão é que antigamente seres humanos iam de oferenda, assim como hoje, né? Existem essas religiões que entregam animais como oferenda, tá? Então, para vermos e lembrarmos que estamos inseridos numa questão, né, de que a consequência de hoje pode ser uma causa lá de trás. Vamos dizer, né, que alguém que está aqui ao vivo, ou alguém que assiste depois, que não está assistindo agora no ao vivo, está assistindo na reprise a nossa live, e por frequência energética entrou aqui e se conectou com a Gabriele, com esse assunto que eu tô falando aqui, né? E que foi uma dessas pessoas que mandava matar pessoas e tudo mais, né? E sem julgamento nenhum, mas daí dá pra começar a entender por que hoje a vida da pessoa muitas vezes tá tão emaranhada, tá tão presa, porque tem questões lá de trás que tem que ser limpas. E tudo isso que a gente tá falando em causa e consequência aqui nos mostra o que, gente? Como eu falei, a relação da frequência energética envolvida. Por quê? Porque se a gente aquilo que a gente pensa de forma sutil, tá? Porque me veio a frase, a lembrança de que você é o que você come, né? Que a gente fala muito essa frase na nutrição. E essa frase, na verdade, na nutrição, ela já é totalmente remodelada, né? Porque esse seria um ponto de vista material. Então, para o teu corpo funcionar, você precisa ter nutriente para funcionar. Então, esse é o ponto de vista da matéria, em que você, de fato, vai ali nutrir o teu corpo ou não, né? E aí você é o que você come, não, você é o que você come daquilo que você absorve, porque a maior parte das pessoas não tem um intestino saudável para absorver nada, então nem consegue absorver, tá? E aí que, com relação à parte sutil, como eu estava dizendo, você também além do que você come para nutrir a parte matéria do teu corpo, você é aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa vai gerar, através do campo eletromagnético, que vai mesclar através do teu coração e da conexão com a tua mente, porque a tua mente, gerando o teu pensamento, vai fazer com que você se emocione com aquilo que você está pensando, positivamente ou negativamente. Então, quando você tá pensando em alguma coisa, veio até um exemplo que eu já vou falar para vocês. Quando você se conecta em pensamento com alguma coisa e você chega a ter aquele sentimento, seja de medo ou de alegria e euforia, dependendo do que você pensar, você tá gerando um sentimento. Esse sentimento faz com que o campo eletromagnético gerado pelo teu coração, que é o nosso chakra cardíaco, gere um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que aquele gerado pelos teus pensamentos. Exatamente isso. E esse número que eu tô falando para vocês, ele é um número já detectado por instituições científicas, né, que estudam aí as ondas do coração e toda essa relação do coração e do nosso campo eletromagnético. Então, isso significa que tudo aquilo que a gente pensar, gerando essa emoção, esse sentimento que vem para você, vai jogar uma energia sua para o universo.
E o universo vai, se a lei é causa e consequência, causa e efeito, plantar e colher, se você jogar uma energia como se você jogasse uma semente de abacaxi na terra, você vai colher abacaxi. Então, se você, de novo, como falamos no início, se você jogar uma frequência de raiva, você vai voltar, pessoas com raiva vão vir para você, vão se conectar com você. E aí, o exemplo que me veio aqui é que agora, recentemente, eu tava com uma pessoa que faz uma das atividades aqui na escola, na clínica, e e a pessoa comentou, porque estão roubando muitos carros aqui pela região, e estão roubando os carros e tal. E na hora eu falei para a pessoa assim, para com isso, para de ficar conversando sobre esse tipo de assunto, para com esse tipo de conversa, porque assim tu vai ficar se conectando nesse tipo de situação. 2 semanas depois, a pessoa me fala, Gabi, tu nem sabe o que aconteceu. E eu disse, o que aconteceu? Roubaram meu carro. Ela me falou. Aí eu disse assim, sério? E eu disse, gente, na hora eu me lembrei dessa conversa, tá? Por quê, gente? Porque quando a gente, de novo, é a questão do pensamento e sentimento que tu pode estar sentindo, mas assim, você pode também estar falando. Então, entra aquela história que até vincula aqui, lembrei da lei do silêncio, que a história, assim, a nossa palavra tem poder. Então, quando a gente tá ali todo o tempo falando, contando, por exemplo, pra vizinha, pro gato, pro papagaio, pro cachorro, pra todo mundo em volta, né? Para vários amigos e fica lá contando, mas nossa, tu não sabe como a minha vida tá complicada, que né? Quem tá ali vivendo esse momento da vida complicada e difícil e fica falando e contando essa história triste para todo mundo, o que ela tá fazendo na verdade? Ela tá todo o tempo mostrando para o universo e continua reafirmando que a vida dela tá uma porcaria, porque cada vez que você conta uma história, a tua história, sendo uma história com esse ponto de vista negativo que você conta para diferentes pessoas, você tá repetindo para essas diferentes pessoas essa história triste. E quando você tá repetindo essa história triste para as pessoas, você tá contando para as pessoas, só que você também tá contando para o universo. E aí você tá dizendo para o universo que você tá ali naquela vida. E se a lei diz que aquela energia que você joga é aquela que volta para você, se você estiver falando de coisas pesadas, de coisas ruins que estejam acontecendo na tua vida, o que vai acontecer? O universo vai te dar mais daquilo. Porque o universo, ele entende que aquilo que a gente está conectado energeticamente é aquilo que ele tem que mandar pra gente, né? Porque é a lei. É por isso, gente, que eu tenho falado nos stories, nos reels e tal. Leis cósmicas existem, você conhecendo ou não conhecendo. O universo não está preocupado se você sabe que elas existem ou não. Agora, se você está aqui, se você tem essa oportunidade de conhecer, de saber que isso existe, se você não sabia, de você estar aqui estudando, se inteirando, sabendo como isso funciona, né? Tendo um manual na tua mão para que você possa consultar, entender como que isso funciona, é completamente diferente, porque você vai passar a se monitorar. A grande sacada de transformações terapêuticas, que eu também vejo muitas pessoas procurando muitas alternativas e se perdem elas mesmas na sua ansiedade com várias alternativas ao mesmo tempo. Porque é uma ansiedade tão grande para resolver ali algo que não se tem a tranquilidade, né? Ao contrário, não se tem a tranquilidade de procurar, nem que seja uma coisa de cada vez e indo no passo a passo, no tempo de cada coisa acontecer, né? Então, esse cuidado daquilo que é falado, daquilo que é jogado para o universo, porque tudo isso vai voltar para vocês. E tudo isso, gente, simplesmente é a frequência. E aí, como eu estava dizendo, o universo, ele não tá... a pessoa aqui sabe, a outra pessoa ali não sabe. Não,
Ele parte do princípio de que ele tem as regras e que você tem que saber quais são as regras. É o que eu digo. Se você vai jogar um jogo, você tem que saber quais são as regras do jogo que você está jogando. Se você não souber as regras do jogo, como que você vai ganhar esse jogo, né? Então você acaba tendo bastante dificuldade de a coisa acontecer, né? Então, busquem mais atenção. Eu sempre digo que uma grande sacada das mudanças, transformações internas é você se policiar, você perceber aquilo que você vem pensando no teu dia a dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que você está pensando? O que fica todo o tempo maquinando na tua cabeça? Porque quando você começar a observar o que você fica maquinando na tua cabeça, você pode chegar a boas ou más conclusões, né? Boas conclusões se você já está conseguindo se concentrar mais como se diz, em pensamentos, né? Em questões mais positivas. Mas para que você já esteja nesse nível, você já tem que estar fazendo esse processo há mais tempo. Você monitorando aquilo que você vem pensando. Porque senão é muito comum que você, das 24 horas, não exatamente 24 horas, né? De 16 horas, porque o ideal é que você durma 8 horas. Olha, apagou a luz, mas acho que tá bom. O ideal é que você durma 8 horas. Então você tem ali as outras 16 horas, tá? Durante essas 16 horas que você deveria então estar percebendo o que você está pensando, sentindo e tal, você com certeza vai achar momentos ali que você tá de repente com pensamentos de não merecimento, com pensamentos de eu não sou capaz, de falta de confiança, pensamentos de crítica com relação ao outro. E aí lembre-se que quando você está criticando o outro, significa que aquilo que você está vendo no outro é aquilo que você tem dentro de você, mas que você não admite, que você não consegue enxergar, né? E aí entra de novo a tua frequência criando a tua realidade por essa lei, a lei de causa e efeito, que é o causa e consequência, que me veio muito forte. Eu lembro que na minha infância tinha uma brincadeira dessa, né, de causa ou consequência, né? É isso não é uma brincadeira, isso é vida real, como eu falei lá no Reels pra vocês, né? É vida real em que tudo aquilo que você estiver vibrando, você vai emitir para o universo numa onda eletromagnética. A mesma onda que está conectando agora o seu celular no Wi-Fi da tua casa, e do Wi-Fi da tua casa replica para a antena que tá lá no morro, lá numa rua, num lugar na cidade onde você vive, e que possivelmente conecta com o satélite. Tudo isso é onda. Tudo isso é onda. E nós, humanos, e os animais, e as plantas, e as pedras, funcionamos com essa mesma onda, sabia? Exatamente. Então, quando as pessoas ficam assim, não, imagina, como que isso vai voltar pra mim? E essas coisas de não entender e ficam ali na cadeira de vítima, elas simplesmente estão com o celular na mão e negando o negócio que acontece da vibração que sai do coração da pessoa. É isso que as pessoas estão fazendo. E é isso que a gente tem que começar a entender e acordar para que isso pare de acontecer, né? Acordar mais pessoas, despertar mais pessoas, que eu sempre digo que é por isso que eu começo a live falando acorda, para acordar, despertar pessoas. O meu papel aqui é esse, é te ajudar a despertar mais sobre essas questões que você vem muitas vezes ali emaranhada sem conseguir resolver, né? Então, vamos aí a mais exemplos, né? Então agora, semana retrasada, eu acho que foi, chegou um caso de uma cliente que me trouxe um episódio que tinha acontecido lá na vida dela, né? E a questão era a seguinte, né? Ela e uma amiga tinham se desentendido, né? E ela não estava entendendo o porquê, mas mais do que isso, a amiga foi bastante radical com ela, né?
E no entendimento dela, não tinha acontecido nada demais, né? E essa própria amiga estava realmente muito brava, né? Dizendo que essa pessoa, que era minha cliente, tinha feito ali uma coisa que tinha prejudicado ela. E naquele dia que aconteceu o episódio, a cliente comentou, né, que a tal da amiga, no celular e tal, por mensagem, já tinha sido grosseira com ela, né? Então, às vezes as pessoas não percebem, né? E que, de repente, podem ser grosseiras com outra pessoa, e aí toda ação tem uma reação. Então, de repente, ela vai estar sendo grosseira com uma outra pessoa e ela vai ter uma consequência, alguma coisa acontece ali. Até porque pensa o seguinte: a pessoa, se ela tá sendo grosseira, ela não tá vibrando numa energia alta. Ela não tá vibrando no amor. Ela tá bem longe de vibrar no amor. Ela tá vibrando... Se ela tá soltando as patas em outra pessoa, ela tá vibrando na raiva, ela tá vibrando no ódio. E lembrem-se que uma pessoa que estiver agindo assim, ela não se ama. Ela pode aparentemente ser aquela pessoa que se coloca firme e forte, como se amasse, como se fosse poderosa, mas internamente é uma pessoa que está quebrada emocionalmente, é uma pessoa que tem diversos problemas e desafios emocionais de fato. Então, quando essa pessoa, né, tá com essa vibração desse jeito, ela com certeza tá com uma vibração baixa. Então, a probabilidade de coisas ao redor de uma pessoa com uma vibração baixa acontecerem de forma negativa, assim como eu dei o exemplo lá da pessoa que teve o carro roubado, é muito grande. Por quê? Porque a pessoa baixou a frequência dela. Quando abaixa a frequência, abrem possibilidades para coisas virem ali no seu campo eletromagnético, né? E é assim que a vida vai acontecendo, gente. Então, no momento que você está aqui hoje estudando, percebendo, entendendo que você tem para todas as situações que você faça, que aconteçam na tua vida, existe uma consequência e antes houve uma causa, antes houve um fato. Inclusive eu vou dar uma tarefa para vocês aí, um exercício bastante importante que eu só costumo trazer isso em atendimento fechado, tá? Mas eu vou dar esse insight aqui para vocês, porque eu entendo que quem tá aqui estudando hoje, né, tá interessado na sua própria transformação. Então, eu acho que vale, né, colaborar com todas as pessoas que estão aqui ao vivo participando, né, gente? Então, esse entendimento, saindo dessa energia negativa de vibrar no baixo, que vai trazer consequências negativas para sua vida, tá? Sempre lembrando isso, que o teu campo eletromagnético, ele vai atrair aquilo que você está sentindo, a emoção que estiver vibrando no teu coração. Aí entra aquela história de limpar raiva, de limpar não merecimento, de limpar falta de confiança, de limpar a sua base, ou seja, de limpar as questões que tem com pai e mãe. E aí eu vou repetir sobre isso. Quando as pessoas dizem, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe, será mesmo? Fica a pergunta, né? Por quê? Porque podemos dizer da boca para fora que amamos aqueles que nos colocaram no mundo, como se fosse quase que uma obrigação e agradecimento a terem nos colocado no mundo. Mas quantas vezes eu já voltei também lá atrás com pessoas, como eu falei no início da live, falei muito de voltar em vidas passadas. Mas desse exemplo aqui que eu falei agora, já retornei em situações de pessoas que voltaram no ventre da mamãe. E o que essa criaturinha ouviu, né? Porque o bebezinho tá no ventre da mamãe e ele tá escutando tudo que o papai e mamãe estão falando. E aí que mais de uma situação, né? Uma moça que a mãe tinha medo, tinha ali atritos com o pai e tinha medo porque eles estavam passando por péssimas condições financeiras, então ela estava com medo de trazer essa criança no mundo, porque
não sabia como é que ia ser financeiramente para sustentar essa criança. Então a criança já sente o medo dessa mãe. E mais do que sentir esse medo dessa mãe, ela se sente ameaçada com a possibilidade de essa mãe e esse pai decidirem em essa criança não existir mais. E essa criança ser matada, como eu vou dizer, ela ser abortada, né? Porque a criança sente isso na frequência energética, gente. Porque vai que eles decidam que eu não tenho que vir para esse mundo, né? Isso foi uma das situações. Mas a maioria das situações, eu posso garantir para vocês, gente, a maioria das situações que a gente encontra quando a gente volta no ventre da mamãe, são situações em que tá ali presenciando uma conversa de pai e mãe, ou é por briga por dinheiro, ou é a insegurança da mãe, também já teve esse caso. Era a insegurança da mãe de o que o meu marido vai fazer, vai aceitar essa gravidez ou não vai aceitar, de mulheres casadas, tá? Ou mulheres que não são casadas e que o medo de contar para esse companheiro, ou às vezes, né, não é nada assim muito próximo, o medo de contar. E aí, gente, que tem um detalhe importante nessa história, que não é nada detalhe, que é bem bombástico, que é o seguinte, um milésimo de segundo que passa na cabeça dessa mãe, tá? Claro que essa mãe, ela pode estar ali com os seus medos, porque ela tem ali as suas inseguranças, que daí entra, gente, a história de que não adianta julgar quem é o teu pai e quem é a tua mãe. Eles, naquele momento, eles estão aqui que nem você. De repente, se você não tem filho, que nem a tua situação atual. Ou se você já tem filho, você pode pensar quando você ficou grávida do seu filho. Por quê? Porque naquele momento era tudo novo. Então aquela insegurança do novo, aquela insegurança de, mas será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser amada? Será que eu vou dar conta de criar esse filho? Será que eu vou ter que criar esse filho sozinha? Então todas essas questões que para todas nós mulheres, gente, nós carregamos isso do inconsciente coletivo também. Então pensa, é você no teu inconsciente individual com todas as cacas para limpar, somado ao inconsciente coletivo de várias mulheres, né, da tua própria família ou de outras épocas, né, por ressonância de inconsciente coletivo que chega ali com aquele medo assim, mas será que eu vou conseguir? Será que a pessoa vai me deixar? E tudo mais, então dá pra entender. Só que o que a gente precisa entender é que aquele serzinho que tá no ventre dessa mamãezinha, na hora, mamãezinha como eu falo pro Kiro, né, brincando, na hora que essa mulher tem esse milésimo de segundo de pensamento, e se, será que eu fico com a filho, será que eu não fico? Se tiver esse mínimo pensamento, já conto para vocês que isso já é um aborto. Psiquicamente, emocionalmente, isso já é um aborto. Tenha certeza que essa criança, quando ela chegar na vida adulta, ela vai precisar limpar. Porque ela vai ter registrado na memória celular dela, na memória emocional, esse pequeno pensamento. Entendam que isso é um pensamento de milésimos de segundo que acaba com a vida de uma pessoa. Então, a maior parte das pessoas que hoje tem sobrepeso e obesidade, elas têm problema com a mãe, e eu já expliquei sobre isso, tá? Muitas delas, esse problema com a mãe pode ser relacionado a esse assunto. Pode ser relacionado a uma mãe que pensou em não ter esse filho, tá? Pode estar relacionado a outros problemas que a pessoa tenha, tá? Mas esse milésimo de pensamento, ele já é uma questão para você ficar assim bem alerta, porque isso tem que ser limpo, tá? Então tudo isso sendo limpo para que você comece a virar a chavinha daquilo que você vai começar a frequenciar para você. Porque quando você começa a limpar essas cacas, né? E muitas vezes você tem que ir lá atrás para ressignificar isso, reprogramar essas emoções que ficaram gravadas lá do ventre da mamãe para os dias de hoje. E aí, para que você consiga ter fluência na tua vida com a tua reprogramação de emoções atual, né? A tua reprogramação atualizada, de maneira que você consiga vivenciar aquilo que você quer, tá?
Então, gente, isso tudo que a gente está falando hoje aqui sobre causa e consequência, que é a lei de causa e efeito, eu comecei dizendo que essa é a lei das leis, né? Eu considero que essa é a lei mais importante, vamos dizer assim, né? A primeira lei que a gente não pode deixar de considerar, tá? Nas nossas vidas, tá? E para que a gente comece a fazer um desenho diferente da nossa vida, tá? E aí eu falei para vocês que eu vou deixar uma tarefinha aqui, uma dica para vocês com relação à nossa conversa de hoje, tá? E agora eu tô aqui, deixa eu ver. Qual é a dica? Universo, me lembra a dica. Toma uma água aqui. Que eu falei para vocês que é uma coisa que eu só faço com os clientes particulares, né? Mas que eu vou falar aqui. O que é que a gente... Pronto, lembrei. Gente, é o seguinte. Uma tarefa muito importante para que vocês façam e apliquem na vida de vocês, tá? Antes de dormir, vocês fazerem uma mentalização, né? Primeiro pedindo, agradecendo pelo seu dia, né? Segundo, pedindo proteção enquanto você vai dormir. E aí, o ponto principal, essa sua introdução do que você vai pedir ali na hora de dormir, você vai pedir limpeza de todas as questões, né, que você já possa ter causado ali, né, causa e consequência, que você já possa ter causado na vida de outras pessoas, tá? Independente de tempo e espaço. E você vai pedir antes de dormir, né, limpa em mim, Deus, limpa em mim, como você faz a sua oração antes de dormir. Caso você não faça, agora eu vou te sugerir que você passe a fazer. Então, pedindo que faça essa limpeza, né? Que limpe essas questões que você já tinha aí, que você já tem do passado, tá? Dessas causas, tá? E aí você vai dormir normalmente e você vai colocar um copo de água do lado da tua cama antes de dormir. Você vai tomar um gole dessa água e na hora que você tomar um gole dessa água, você vai dar um comando para o universo pedindo que ele te mostre algo específico que precisa ser limpo ou algo específico que você precisa trazer para sua consciência para você ter entendimento. Você vai beber esse gole de água e vai pedir que isso seja demonstrado durante o teu sono. E aí você vai dormir. No dia seguinte, quando você acordar, você vai acordar e tomar um gole dessa água. E quando você tomar um gole dessa água, você já vai trazer para tua consciência qual é a mensagem que o teu inconsciente te trouxe do teu sono, tá? Então esse é um exercício muito, muito poderoso, uma tarefa muito importante e poderosa para que você comece a desemaranhar questões aí você mesmo dentro da sua casa, da sua busca pessoal, tá? E durante o dia, o que você vai fazer, que é a segunda parte da tarefa? Você vai, todas as coisas que acontecem no teu dia a dia, você vai se perguntar. Tipo assim, tá acontecendo isso, você vai se perguntar o seguinte: o que eu fiz antes disso acontecer? Qual foi a minha atitude? O que eu fiz? O que eu causei? Né? O que eu fiz para isso ter acontecido? E você vai jogar essa pergunta para o universo e você vai aguardar, né, que venham insights na tua cabeça. Porque de que maneira isso vem respondido? Vão brotando ideias na tua cabeça. Então se abra para receber isso, gente. Isso já é um baita exercício que eu costumo passar para os meus clientes e é a primeira vez que eu tô passando ele aqui
ao vivo aberto, tá? Então a minha sugestão é, faça desde a parte da noite e durante o dia eu quero você se perguntando, né? Sempre que você estiver incomodada ou incomodado com alguma coisa que esteja acontecendo, você vai se perguntar internamente: poxa, isso tá acontecendo? O que eu fiz para que isso estivesse acontecendo? E para quem acha que o que eu fiz para que isso estivesse acontecendo, que essa pergunta pode ser muito absurda, porque de cara você já vai pensar assim, mas eu não fiz nada, volta toda a live, assiste tudo de novo, porque eu te garanto que se tem alguma coisa acontecendo é porque você fez alguma coisa sim. E isso não essa fala não é para te colocar culpa, não é para te colocar imposição de absolutamente nada, mas é para te trazer consciência, expansão de consciência, que tudo que acontece na tua vida, você fez algo antes e que só está acontecendo agora a consequência daquilo que você fez antes. Então passe a se perguntar o que aconteceu ali, tá? Que você vai ver e vai começar a ter clareza e ter insights daquilo que tá acontecendo ao teu redor de uma maneira bastante brilhante, tá? E aí depois vocês me contam, me chamem no direct para vocês me contarem, tá? E pra gente fechar já o nosso encontro de hoje, gente, eu quero dizer para vocês que tudo que eu trouxe aqui relacionado ao assunto, ao título causa e consequência, foi baseado na lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, também dita como lei do karma, ela está dentro do meu livro, o meu primeiro livro, que se chama As 9 Leis Cósmicas, um manual prático para o seu desejo realizado. Esse livro foi lançado em 13 de maio de 2021 na Amazon, e agora, além de ele estar lá como livro digital, para quem gosta tanto do livro físico, como eu adoro também, ele está sendo lançado no dia do meu aniversário, dia 28 de junho. Então, dia 28 de junho, você vai ter a oportunidade de ter o teu manual prático embaixo do teu braço aí como teu material de apoio. Tanto para quem é cliente, já faz os atendimentos comigo, assim como quem não passa ainda em atendimento comigo, mas que já acompanha aqui todo o material e que pode, então, ter essa oportunidade de ter esse acompanhamento através do manual. E só ele ali, você aplicando o que eu trago no livro As 9 Leis Cósmicas, você já pode ter, vários insights e várias mudanças na tua vida, tá? Então, já se preparem, já vão pedindo reserva do livro, porque nós vamos ter números limitados nesse lançamento, e só quem for rápido aí vai garantir, de fato, a sua, como se diz? O seu, como que chama? O seu livro, né? Mas alguma palavra aqui que eu queria usar, né? Mas vai garantir a sua unidade de livro aí, tá bom? E para quem não é de São Paulo e não puder vir pessoalmente no nosso lançamento, você manda o direct também, porque a gente vai fazer o envio para todo o Brasil, tá bom? Onde você quiser, você vai poder adquirir o livro também, tá? Então, gente, a gente se vê aqui semana que vem no Poção Mágica de Gabi, tá? Da segunda-feira às 19h01. E já se preparem, já reservem aí, já garantam o seu livro, tá bom? Então, muito obrigado por todos que estiveram aqui do início ao fim, que foram entrando aí na sequência. E deixo agora beijos infinitamente nutritivos e cósmicos para todos vocês. Beijo, beijo, gente!